capítulo 16, versículos de 15 a 20. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Por aqui nós estamos vendo que o genuíno evangelho, o evangelho no sentido neotestamentário mesmo, ele deve ser acompanhado de sinais, ele deve ser acompanhado dos dons espirituais. Isto aqui não é outra coisa senão uma menção maravilhosa dos maravilhosos dons espirituais que começaram a operar na igreja desde o seu princípio. E o plano de Deus é que cada igreja local tenha em operação no seu meio esses dons maravilhosos para a promoção do evangelho. Estes sinais são coisas que autenticam, que confirmam, como nós veremos no final da leitura. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Em meu nome significa que a obra já estava realizada. Quando ele disse em meu nome, significa que toda esta obra já estava consumada no Calvário e que tudo que temos que fazer agora é, pela fé, pois é os que crerem, lança a mão desses recursos inauditos que há na pessoa do Filho de Deus. E isso inclui os dons espirituais. Então o Evangelho, no seu esplendor, no seu poderio, ele assim se torna quando pregado sob o ministério dos dons. Dons devem acompanhar a pregação do Evangelho. Versículo 18: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Observem que é manifestação dos dons espirituais. É verdade que o Senhor pode curar, independente dos dons, mas à luz do contexto de versículos 15 a 20, aqui se trata de operação de cura divina através dos dons espirituais, como nós vemos através do livro de Atos dos Apóstolos, que é justamente o livro padrão da igreja. Versículo 19: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Portanto, os dons são sinais sobrenaturais que confirmam aquilo que a palavra declara, aquilo que a palavra contém. E é o que nós vemos através do livro de Atos dos Apóstolos e através também das epístolas. É uma pena que muitos crentes às vezes ficam presos, embaraçados com esta passagem que acabei de ler, dizendo que ela não consta de alguns, de manuscritos, etc. E faz uma celeuma tremenda, e crentes incautos vão nessa conversa. Eu não vou entrar nesse assunto, estou apenas dando um alerta, que não há razão para se fazer isso. Eu poderia dar uma explicação pormenorizada, se houvesse tempo suficiente, fora de congresso, é claro, para não tomar o tempo. Mas é sem razão que eles fazem essa celeuma, que esta passagem não se encontra em manuscrito tal, tal e tal. Entretanto, é uma das passagens que tem servido da maior parte dos temas dos pregadores do Evangelho, e que através da exposição dessa passagem na unção do Espírito, multidões se convertem, multidões são batizadas com o Espírito Santo, multidões são curadas. A continuação do tema é evangelização diagnóstica. Todo mundo sabe que diagnóstico é um termo muito usado em medicina. Mas será que todos os jovens sabem o que quer dizer diagnóstico? Eu creio que você tem uma ideia, talvez suposição, leitura de livros, mas é uma palavra
original, formada de duas outras, dia e gnosis. Dia significa ao pé da letra, através, total, geral. Gnosis, todo mundo sabe, significa conhecimento. Conhecimento. Então, ao pé da letra, diagnóstico significa conhecimento geral. Não um conhecimento no sentido pormenorizado, mas um conhecimento generalizado daquilo que se vai tratar, daquilo que se vai explorar. Diagnóstico. A evangelização é a razão de ser da igreja. E mediante a evangelização, as almas são trazidas a Cristo, o Salvador. E assim as fileiras da igreja vão engrossando cada dia. Mas evangelizar não é apenas falar, cantar, pregar, aparecer, escrever, gravar a mensagem do Evangelho. Evangelizar abrange também o testemunho, através da vida dos seguidores de Cristo. É uma das razões do fracasso de muitos segmentos da igreja. Esse ponto que o pastor Estevão mencionou agora, eu tive a ocasião de ver ao vivo quando estive na Inglaterra agora há pouco tempo, fazendo pesquisas. Passei agora uma boa parte do tempo fazendo pesquisa no Museu Britânico, que atualmente é o maior acervo que existe no mundo de manuscritos originais. E de lá eu dei uma esticada pela Inglaterra e pude ver ao vivo. E em parte a razão daquela sequidão, daquela desolação espiritual, está aqui. Ou seja, falta testemunho, vivência, conduta, através da vida dos seguidores de Cristo. Mas também evangelizar não envolve somente isso, o testemunho daqueles que pregam. Envolve também a integração. Entra muita gente para dentro da igreja, através das portas dos templos. Mas também sai muita gente. Muitas vezes entregam-se 15, 20, 30, 100 e permanecem uma minoria. Em grande parte é devido este passo que vou falar agora, a falta de discipulado. Discipulado, integração espiritual. Faz-se muito esforço para se evangelizar, gastando-se muito com recursos necessários à evangelização, mas às vezes nos descuidamos com o discipulado. E o discipulado é parte integrante do Evangelho. Se nós formos para o Evangelho segundo São Mateus, para ver a passagem mais ou menos correlata com esta de Marcos, lá nós vemos outra faceta da evangelização, que não é apenas, como Jesus disse aqui, ide e pregai, anunciai, comunicai, mas é também fazer discípulos. Lá em São Mateus, literalmente ele disse, ide e fazei discípulos. É verdade que as Bíblias variam o texto dependendo do tradutor, e a maior parte das Bíblias em português dizem, ide e ensinai a todas as nações. Mas a verdade é que o termo ali, como está no original, não é talvez ensinar como você pensa que é. É ensinar no sentido de agrupar pessoas numa classe, num local e ministrar uma série de ensinos programados, curriculares, até que aquela pessoa adquira um conhecimento geral daquilo que se tem em vista. Ide e fazei discípulos é o que dizem outras traduções mais claras. E observe bem que esta ordem, ele mesmo disse que não era tarefa dele. Ele disse, fazei, é tarefa da igreja. E meus irmãos, não é fácil fazer discípulos. Porque fazer discípulos, ou seja, pegar o novo crente, o recém-convertido, e introduzi-los às doutrinas básicas da fé cristã, conduzi-lo também às realidades espirituais, do batismo com o Espírito Santo e outras várias coisas maravilhosas.
É tarefa da igreja, mas é também importante comunicar a Cristo através do testemunho. Eu lembro-me neste momento daquela frase de São Paulo quando escreveu aos Gálatas, os Gálatas, aqueles irmãos que para o apóstolo Paulo foi um sacrifício muito grande que ele fez, como ele disse, para chegar à Galácia e pregar o Evangelho. Ele mesmo conta que foi à Galácia estando em fraqueza. E a palavra fraqueza ali, literalmente falando, significa doença física. Eu não sei se ele estava convalescendo de alguma enfermidade ou estava de fato enfermo, mas o termo significa isto. E com muito sacrifício ele evangelizou aquela região para depois, infelizmente, ver quase destruído o seu trabalho por causa de falsos mestres, os judaizantes que penetraram sorrateiramente ali e causaram um grande estrago. E há uma parte do capítulo 4 onde ele diz que não foi somente para pregar a Cristo, mas também fazer com que, através da sua vida, eles conhecessem a Cristo, através do seu testemunho. E, de fato, através do testemunho, a mensagem vai muito longe. Então, a evangelização não é somente anunciar, através da página impressa, através de fitas, através da viva voz, através do evangelismo pessoal ou evangelismo de grupos, mas integrar e discipular o novo convertido. Caso isso não seja feito, são muitos os crentes que padecem de enfermidades espirituais, crescimento anormal, descontrolado, devido a uma infância espiritual problemática. Ou seja, não larguemos o novo convertido. Se você ganhou uma alma para Jesus, não pense que a tarefa está terminada. Nem temos também a obrigação de entregar para a igreja e dizer, cuide. É nosso dever continuar ajudando o novo convertido naquilo que for possível. Integrar o novo crente e o seu discipulado e o ensino das doutrinas básicas da fé cristã, que inclui assistência ao próximo. Apesar da igreja cristã evangélica no Brasil estar evangelizando há mais de 100 anos, os irmãos bem sabem que nesta nova fase, a igreja evangélica está aqui desde 1855. É verdade que o evangelho esteve antes aqui, mas foi coisa diminuta. Na época do descobrimento, pouco tempo depois na época dos holandeses, depois na época dos franceses. Mas isso foi de caráter interno, foi coisa simples. Mas no século passado foi que missionários vieram para cá para ficar, para pregar, para ensinar, para fundar igrejas. E agora no início do século veio a Assembleia de Deus e depois outros grupos evangélicos. Longe está de atingir todas as camadas da sociedade, mesmo dispondo de recursos auxiliares como navios e aviões grandes e rápidos, carros de todos os tipos, imprensa, rádio, telefone, microfone, televisão, computadores. Tudo isso nós temos atualmente. Toda essa parafernália. As igrejas locais dos primeiros tempos, elas destacaram-se pelo cumprimento da ordem do mestre para evangelizar. Se elas tivessem os recursos acima enumerados, elas teriam evangelizado o mundo todo dos seus dias, dotadas como eram do poder de Deus. Eu citei aqui, talvez na apostila que você tenha resumo disto. Citei casos como o de Jerusalém, de que a Bíblia diz, encheste Jerusalém da vossa doutrina. E Jerusalém é uma cidade bem populosa naquele tempo. Significa que a igreja de Jerusalém, em evangelismo, ela deixou o nome na história. O nome ficou aqui imortalizado. Encheste Jerusalém da vossa doutrina. E os irmãos bem sabem que a Bíblia não brinca em serviço. As palavras da Bíblia têm peso, têm significado. Deus não coloca palavras na Bíblia, o Espírito Santo não inspirou as palavras da Bíblia
simplesmente para encher espaço. Elas são inspiradas, são poderosas e têm sentido. Encheste Jerusalém da vossa doutrina. Citei o caso de Tessalônica. O caso de Tessalônica, eu citei apenas o versículo 8. Mas se você está com a Bíblia à mão, eu vou ler mais alguns versículos. Eu considero a igreja de Tessalônica como a igreja mais evangelística do Novo Testamento. Talvez você pode pensar que foi Jerusalém ou Corinto, mas examinando com cuidado essa passagem de 1 Tessalonicenses, chegamos à conclusão que nenhuma igreja registrada nas páginas do Novo Testamento foi mais evangelística do que 1 Tessalonicenses. Veja o capítulo 1. Eu coloquei na apostila o versículo 8, mas vou ler mais alguns versículos. Capítulo 1, e vamos ver a partir do versículo 5. Ou seja, a chave da evangelização autêntica, dinâmica, agressiva no sentido correto da palavra, está na igreja local. Na igreja local. Quando eu digo a igreja, não é apenas a igreja como assembleia, como conjunto, mas cada membro desse corpo local. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Veja, o evangelho não nasceu em Tessalônica, ele foi até lá. A mesma coisa que aconteceu com você. O evangelho não nasceu aqui em São Luís do Maranhão, não nasceu aqui no Brasil, ele veio de lá. O evangelho o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, ou seja, em muita convicção, que é o sentido aqui desse termo, muita convicção. E de fato, uma das glórias, uma das maravilhas do novo nascimento, uma das maravilhas da operação divina no momento da conversão é a convicção, a plena certeza daquilo que Deus está fazendo em nossa vida naquele momento. É pena que hoje em dia há tantas conversões rasas, em que o Espírito de Deus não corta a fundo, talvez devido à superficialidade também do pregador, de quem ensina, ou vidas comprometidas. A palavra opera porque ela tem vida, mas muitas vezes não são conversões fundas, que produzam gemidos inexpressivos na alma. Mas diz o versículo com muita certeza, com muita convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Versículo 6. E vós foste feitos nossos imitadores. Veja que maravilha. Os crentes de Tessalônica, movidos pelo Espírito Santo, tornaram-se imitadores de Paulo e de seus companheiros de equipe. Imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Versículo 7. De maneira que vós fostes exemplo. Veja, de imitadores passaram a ser exemplo. Como é que é possível isso na vida de um crente? E isso aconteceu em Tessalônica. Eles primeiramente foram imitadores dos apóstolos e agora passaram a ser exemplo para outros imitarem. Então a evangelização envolve tudo isto. Para todos os fiéis na Macedônia. Os irmãos já pensaram no peso dessas palavras? Tessalônica era a capital da Macedônia naquele tempo. Eu não sei se alguém aqui já visitou Tessalônica, mas já estive lá. Fica no norte da Grécia. Era uma cidade-chave naquele tempo, e era naquele tempo capital da Macedônia. Mas o versículo 7 diz: na Macedônia e na Acaia. Como é que uma igreja local como Tessalônica fica no norte da Grécia? Como é que eles chegaram até a Acaia, que fica no sul? Acaia é onde fica Corinto. Pense no que foi que Deus pôde fazer através de uma igreja local, dedicada à evangelização. Em outras palavras, significa que Tessalônica terminou evangelizando praticamente a Grécia toda. Porque o que é Macedônia? Macedônia era a parte ocidental da Grécia. E Acaia? Acaia era o sul.
E a capital Tessalônica era no norte. Como é que aconteceu esse milagre? No versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira, que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Qual é a igreja que se fala coisa igual no Novo Testamento? Nenhuma. Paulo chegou a dizer, nós não precisamos falar mais nada. Vocês fizeram tudo. E os irmãos pensam que isso aqui é brincadeira? Pensam que isso aqui é simplesmente uma força de expressão? Não, meus queridos, aconteceu ao vivo mesmo. Uma igreja local, Tessalônica, ungida pelo Espírito Santo, resoluta, fez todo esse trabalho. Significa que se esse padrão tivesse sido imitado pelas outras igrejas, o mundo teria sido todo evangelizado. Eu ainda lembro quando aqui no Brasil, Jesus, por sua graça, me salvou muito cedo. Eu fui salvo aos 13 anos de idade. E desde então, minha vida foi consagrada ao Senhor. Agora estou com 61 anos. Mas tenho o prazer de olhar para trás e verificar que todo o meu melhor foi dado a Cristo. De modo que se você é jovem e tem alguma experiência na vida, eu também tenho. Porque vivi toda a minha adolescência e minha juventude trabalhando e servindo ao Senhor. Muita gente não tem tido esse privilégio. Muita gente aceita Jesus aos 20, aos 30, aos 40. Ele, por sua graça, me salvou aos 13. E me concedeu graça de, em seguida, dedicar a minha vida ao seu serviço, ao seu labor. E isso para mim tem sido o maior privilégio. De modo que hoje, com a consciência tranquila, eu continuo servindo ao Senhor com toda a dedicação possível, mas sem nenhum remorso de ter passado alguma fase da minha vida de maneira displicente ou relaxada diante de Deus. Não, graças a Deus não. Diz o apóstolo aqui, já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Eu coloquei na apostila só o versículo 8, porque para mim é o versículo de maior peso. Então voltemos a meditar rapidamente nele. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Soou a palavra do Senhor. Significa que eles fizeram o testemunho, a mensagem do Evangelho ecoar. Não somente em volta de Tessalônica, mas na Macedônia, e alargaram o círculo até chegar a Acaia. Acaia é no sul. Corinto era a capital da Acaia. Veja o que é que pode fazer uma igreja local. E naquele tempo eles não tinham telégrafo, nem telefone, nem fax, nem esses recursos todos. Mas tinham acima de tudo o poder do Espírito Santo. Tinham acima de tudo bom testemunho. Pois Paulo disse que de imitadores ele passara a ser exemplo. Imaginar, irmão. E outra coisa, vocês bem sabem que naquele tempo graçava ali o tipo mais repelente de idolatria que se possa imaginar. Não pensem os senhores, não pensem os irmãos que a idolatria que aquele povo praticava era idolatria como aqui no Brasil, que é idolatria ligada com o cristianismo. Eles adoram a Virgem Maria, a Pedro, a João, santos que são nossos, que simplesmente os católicos tomaram para ele, mas são santos nossos, pois Maria e outros mais são santos nossos, são santos evangélicos. Não, o paganismo que eles professavam ali, meus irmãos, é paganismo grosseiro, adoração daqueles ídolos que você vê descrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como Diana, Afrodite, Vênus e outras coisas mais. Foi desse paganismo grosseiro, foi dessa vida pregressa, decaída, que de repente eles foram alcançados pelo poder de Deus e se tornaram exemplos de evangelização, exemplos de pureza, exemplos de vida cristã. Quem é que pode fazer isso conosco? O Senhor Jesus Cristo pode, faz e continua fazendo. Por vós soou a palavra do Senhor.
essa palavra soou, por falar nisso, é a única vez que ela aparece no Novo Testamento é aqui. Eu digo no original. É claro que em português você encontra muitas outras, mas no original, essa é a única vez que aparece essa palavra aqui. E é uma palavra difícil de traduzir em língua portuguesa. Não é apenas ecoar no sentido de agitar uma campainha. A palavra ao pé da letra é como o ribombar de um trovão, que ele ribomba aqui e sai repetindo o eco através dos vales e montanhas e montanhas e montanhas até chegar ao final do trajeto dele. Paulo, inspirado por Deus, compara o efeito da evangelização dos Tessalonicenses com esse efeito, com essa obra da natureza. Por vós ecoou a palavra do Senhor, não somente da Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. Veja que palavra abrangente em todos os lugares. Como é que aqueles irmãos conseguiram isso? Esse milagre, Deus continua repetindo. Eu já recebi agora, como diretor de publicações lá no Rio, vem correspondência de toda parte do mundo para o nosso escritório. E recebi agora, semana passada, uma carta da România. Uma carta da România contando o que Deus está fazendo ali. Os irmãos sabem que o leste europeu está sendo todo abalado agora por várias mudanças de todos os tipos. Muita gente só está interessada em pegar os jornais, falar de escrita e ver as mudanças no sentido político, geopolítico. Não, eu me preocupo principalmente com o lado espiritual. E aquela carta diz que quando o reverendo Luiz Palau esteve agora lá e fez uma cruzada de 15 dias, numa semana, 60 mil pessoas se entregaram para Jesus. 60 mil numa semana. É claro, irmãos, que nós não vamos pegar isso ao pé da letra. Só Deus sabe quantos de fato são novos convertidos. Cruzada é um movimento geral. É necessário que cada um daqueles convertidos sejam assistidos individualmente, mas seja como for, 60 mil assinaram cartões de decisão. É tanto que na carta, o pastor que nos escreveu diz: irmão, se aí no Brasil tem gente que quer vir para cá nos ajudar a recolher esta rede cheia de peixe, manda alguém para cá, que nós não temos ninguém aqui. De fato, a igreja na România é muito pequena. A vossa fé, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Veja, há uma coisa aqui interessante lá em Tessalônica de evangelização. Duas coisas que eu desejo destacar nesse versículo, duas coisas que eu desejo destacar na evangelização, que é o tema agora da manhã. Evangelização, diagnóstico, e à tarde nós vamos ver a alternativa. No versículo 8 você vê em primeiro lugar que eles falaram a palavra de Deus. Diz o versículo que por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, mas até na Acaia. Ou seja, eles anunciaram. Mas outra coisa que eu vejo nesse versículo 8 é que diz que a sua fé, quer dizer, o seu testemunho, o seu exemplo, os fatos que estavam acontecendo ali, de salvação, de cura divina, de manifestação divina, diz aqui que se espalhou. Não foram eles que espalharam. Se espalhou. E eu tive o cuidado de ver isso à luz do original. É uma coisa, aqui se trata de uma autodifusão, uma coisa automática, por si, se espalhou. O testemunho, meus irmãos, o testemunho, a conduta, espalha-se automaticamente, tanto o bom como o mau testemunho. Significa que esse testemunho maravilhoso de vidas convertidas, escuta, vocês já souberam o que é que está havendo em Tessalônica? São dezenas e centenas de milhares de tessalonicenses que do dia para a noite estão mudando de vida. Uma nova sociedade está aparecendo lá. Gente que era dedicada à perversidade, à violência, à imoralidade, à idolatria, à adoração de demônio, agora são pessoas de vida transformada. E esse efeito espalhou-se automaticamente.
Hoje nós temos todos esses recursos, como temos esse recurso aqui, maravilhoso. Mas isto aqui não é capaz de fazer isto. Equipamento nenhum faz isto. Mas veja, o testemunho, a conduta, os feitos que ocorrem em nossa vida, pelo Espírito Santo, eles podem se difundir de uma maneira maravilhosa. Se espalhou, diz aqui, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. E em seguida, no versículo 9, diz o apóstolo: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus. Veja, a conversão é uma coisa passada. Esse negócio de alguém está dizendo que está se convertendo já sendo crente, que história é essa de conversão pela metade? Quando Jesus salva, não salva 10%, nem 30%, ele salva 100%. Agora, o crescimento espiritual, esse é gradual. Nenhum cristão nasce maduro, mas a conversão genuína, essa que o pastor Valdir Bícego falou, a conversão, o novo nascimento, é momentâneo, é instantâneo. Num momento eu estou perdido, no outro eu estou salvo. Agora, o crescimento espiritual, o crente tem que cuidar dele, e a igreja local também ajudar. Se você, meu irmão, não cuidar do seu crescimento espiritual, você não crescerá nunca. Cada crente precisa cuidar do seu desenvolvimento espiritual, mas a conversão, o novo nascimento, a operação da salvação é momentânea, é instantânea. Diz aqui que converteste no passado, mas em seguida o versículo diz: para servir, agora está no presente. Ou seja, há uma fase da vida cristã que é passada, a conversão, a justificação, isso pertence ao passado. Mas há uma fase presente. É claro que a conversão continua, mas a fase principal da vida presente cristã é servir. Há muitos crentes que estão em pecado diante de Deus por causa disso. Eles são convertidos, eles sabem que são convertidos, mas não querem nada com o serviço do Senhor. Sempre que o pastor ou o dirigente convida, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não sei fazer, eu posso fazer isso depois. Mas é nosso dever, como salvos pela graça e convertidos, servir ao Senhor. E em seguida diz o versículo 10: e esperar dos céus a seu filho. Você está vendo que isso aqui é futuro. De fato, a volta de Jesus não aconteceu ainda. É um fato futuro que estamos aguardando. Então eu vejo aqui em Tessalônica uma igreja modelo. Se alguém esta manhã me perguntasse: irmão Gilberto, qual é uma igreja modelo do Novo Testamento em evangelização? Eu direi Tessalônica. Porque além de nós vermos o exemplo evangelístico, o versículo 10 e o 9, eles mostram um resumo do que é a vida cristã. Primeiro, conversão. Aqui não diz que foi reforma. Aqui não diz que foi apenas uma imitação. Converteste. E infelizmente, muita gente da igreja está apenas agregada, está apenas andando com os outros. Mas Deus conta com pessoas convertidas. Eu entendo que esta manhã aqui, neste congresso, certamente a maioria absoluta, ou quem sabe todos, são convertidos. Espero que seja verdade. Notemos bem, Deus não espera menos. Ele conta com conversão. Meus irmãos, conversão não é uma reforma. Conversão não é um credo filosófico. Conversão não é apenas imitação. Conversão não é brincar de religião. Conversão é uma mudança que o Espírito Santo opera na vida da criatura, que atinge espírito, alma e corpo. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas é preciso que o crente também entregue-se ao serviço do Senhor, de todas as maneiras que Deus os conduzir, e que mantenha seus olhos para o alto, no sentido espiritual, como Jesus disse: olhai para cima,
porque quando essas coisas começarem a acontecer, porque a vossa redenção se aproxima. Eu vejo aqui um resumo da vida cristã, o menor resumo que se pode fazer. A conversão que começou no passado, o serviço do Senhor em toda a nossa vida presente, e aguardando a bendita volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a bem-aventurada esperança. Temos mais 10 minutos para o primeiro intervalo. Causas do fracasso e decréscimo da igreja é outro ponto que está proposto na matéria original proposta para os preletores. Onde está a nossa falha? Ou seja, por que São Luís, por que Maranhão, por que o Brasil, por que o mundo todo? É claro que precisamos pensar em termos locais, regionais e globais da evangelização. Onde está a nossa falha? Eu citei alguns casos bíblicos para mostrar que o povo de Deus, mesmo bem intencionado, pode cometer falhas. A Bíblia registra isso. De modo que é interessante detectar onde foi que falhamos. Citei o caso de Josué 13:1, quando Josué disse: eu já estou com idade, já estou velho, farto de dias, e eu já vou ao encontro do meu Pai Celestial, ou seja, eu vou ser recolhido aos meus povos, e muita terra ficou para possuir. É uma das declarações, eu acho, mais tristes da Bíblia. Deus havia entregue Canaã na mão deles. Eu pergunto, aonde ficou a falha de Israel? Josué já estava agora farto de dias, sabia que já ia ser recolhido às mansões celestiais e fez essa declaração terrível: muita terra ficou para possuir. Falha em Israel. Irmãos, e aquela terra que não conquistaram foi uma fonte de perturbação para eles em todos os tempos. Citei o caso também de Josué 15:63, onde a Bíblia diz que Israel não pôde expulsar os inimigos dos territórios conquistados. Veja bem, territórios que foram conquistados aos cananeus, aos habitantes da terra, ficaram bolsões de inimigos ali dentro. Vocês bem sabem que isso tem uma grande lição espiritual. Quem é que não sabe aqui esta manhã que o livro de Josué, o livro das vitórias, ele também representa a nova vida em Cristo? E acontece isso na vida de muitos cristãos. Apesar de serem crentes e serem salvos, mas há muita coisa em suas vidas que não estão submissas a Cristo, e isso constitui-se numa fonte de fraqueza e uma fonte de impedimento para Deus deixar de operar. Citei também o caso de 1 Samuel 28:4, quando a Bíblia diz que Deus não respondeu a Saul. A Bíblia diz que Saul, ele fez tudo, mas Deus não respondeu. Nem respondeu por profeta, nem por sonho, nem por visões. Onde estava a falha? E Saul, naquele tempo, era o homem que Deus havia colocado para dirigir a nação, era o líder, se bem que estava já decaído, mas diz que Deus não respondeu. Onde estava a falha? Citei o caso de 2 Reis, capítulo 4, de um menino que estava morto, e o profeta chamou o seu servidor e disse: vai lá, leva o meu bordão, vai lá e faz assim como eu te digo, que o menino vai reviver. E a Bíblia diz que aquele auxiliar do profeta foi lá e fez tudo, e o menino nem se mexeu. Foi preciso que o próprio profeta fosse lá. E é claro que com a chegada do profeta e aquilo que a Bíblia explica no capítulo 4 de 2 Reis, o menino ressuscitou, reviveu, e ele entregou o menino vivo à sua mãe. Onde estava a falha? Citei o caso também de Mateus 17:21, quando os discípulos não puderam expulsar aquele amontoado de demônios e perguntaram para Jesus: por que nós não podemos expulsá-lo? Onde estava a falha deles? Então a Bíblia cita precedentes que podemos examinar no Antigo e Novo Testamento.
Nós poderíamos citar também aquele caso que eu não coloquei na apostila de Lucas capítulo 9. A Bíblia conta que os discípulos, os apóstolos, encontraram um homem que estava pregando naquele tempo, pregando, fazendo milagres, inclusive expulsando demônios. E quando eles disseram: você precisa pertencer ao nosso grupo, você precisa fazer parte do nosso grupo, ele disse: não, eu não quero, eu não vou me unir a ninguém, eu vou ficar só. Eles não gostaram daquilo e diz que eles proibiram. Então a Bíblia conta que João chegou para Jesus e disse: Senhor, nós encontramos um homem que em teu nome faz milagre, em teu nome expulsa demônio, só tem uma coisa, ele não nos segue. E nós proibimos. Jesus disse: não lhe o proibais, não lhe o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Não lhe o proibais. Veja, eles tinham falhado, eles proibiram, mas Jesus disse: não, deixa o homem, quem não é contra nós é por nós. Eles haviam cometido uma falha. Eu creio que a falha principal foi intolerância, ou seja, quem não fizer parte do nosso grupo está errado, quem não rezar pelo nosso catecismo está errado, e há muita gente nessa mesma situação. Jesus disse: não, deixa o homem, já que ele quer ficar assim, fica uma espécie de guerrilheiro espiritual. Eu não quero pertencer a esse grupo, Deus me guarde. Há na igreja pessoas desse tipo, eles se isolam de tudo, ficam como trogloditas, não querem comunhão com ninguém, eles formam um grupo à parte, igual aquele grupo de Corinto. Não, eu não quero, aquele homem estava errado mesmo. Jesus diz: mas deixa, como quem diz, deixa ele aprender com as lições duras da vida. Os irmãos certamente se recordam daquela vez, aquele episódio que o pastor Valdir Bíceco mencionou, quando Davi encontrou-se com o gigante e pela fé em Deus derrubou e matou inclusive. A Bíblia conta que ele foi ao ribeiro e escolheu 5 pedras. Uma vez eu fiquei pensando, por que a Bíblia se preocupa em descer aos detalhes? Deus não coloca isso sem propósito. 5 pedras. E depois a Bíblia diz, bem lisas. Eu pergunto, como é que aquelas pedras ficaram lisas? Que não existe isso? Quando você consulta um geólogo e pergunta, como é que essas pedras de ribeiros ficam lisinhas, que parece um ovo de galinha? Pergunta para um geólogo que ele vai lhe dizer. Elas não foram criadas assim. Certamente há milhões de anos passados elas ficaram rolando o tempo todo. Certamente de montanha abaixo, não sei, quebrando as arestas, até que ficaram roliças e redondas. E muitas vezes nós temos que aprender dessa maneira, né? Quebrando a aresta, tirando o que não serve, até chegar a esse ponto. Porque é claro que se ela não fosse daquele tipo lisas, elas iam dificultar a sua trajetória no espaço através do ar. E tudo isso nos leva para essa mensagem de Lucas capítulo 9, que aquele homem, Jesus disse, deixa. Ou ele vai se consertar, ou ele vai no fim se arrasar, se acabar. E a Bíblia não conta mais nada da história daquele homem. Mas os discípulos tinham cometido uma falha. Eles tinham proibido. Foram alguns exemplos que chegamos a anotar em nossas meditações. Ainda para concluir, onde está a nossa falha? Número 2, tendência ao proselitismo. Eu não estou dizendo que na sua igreja se faça isso, mas em muitos segmentos da igreja, ser cristão é apenas ser um prosélito. Ou seja, ter uma igreja, ter um nome, ter um credo, frequentar os cultos, cantar hinos, pagar dízimos, frequentar a escola dominical. E eles acham que ser cristão é só isso. Apenas um proselitismo. Pode ser uma das falhas de muitas regiões e igrejas. Terceiro, conservadorismo irracional nos métodos de comunicar o Evangelho a uma geração sob mutações constantes de toda espécie. Imagine, do Novo Testamento até hoje, as mutações sociais, porque a humanidade tem passado.
E imagine você querer pregar o evangelho da mesma maneira que aquele povo recebeu a mensagem. Eu não estou dizendo, irmãos, que vamos mudar a mensagem. A mensagem é a mesma. Ela era atual e continua sendo atual. Nós não temos que acrescentar coisa nenhuma. Eu estou dizendo nos métodos de comunicação. E há muita gente querendo utilizar os mesmos métodos. E pode ser uma das falhas. 4. Contextualização da igreja. Aqui nós vamos um pouco devagar. Contextualização tem dois sentidos atualmente. Você está bem a par dos dois? O termo contextualização está sendo usado em dois sentidos no meio evangélico. Em dois sentidos. Um deles é a igreja comunicar a mensagem do evangelho contextualizando-se com as mutações. Esse lado é correto, eu concordo. Mas existe o outro lado de contextualização, que é a igreja assimilar os padrões do mundo. E esse é ultra perigoso. Aquele ponto que o pastor Valdir Bícego mencionou. É bom que quando você usar o termo contextualizar, entenda esses dois sentidos. Existe o sentido positivo bom, que é a igreja contextualizar-se no sentido de descer as gerações atuais ao nível dela, para alcançá-la. A mensagem não muda, mas os meios e os métodos de alcançá-la mudam. É claro que a geração é bem diferente, as mutações sociais atualmente são muito rápidas. Antigamente uma mutação social levava 25, 50 anos. Hoje as mutações são tão rápidas que mal você se recupera de uma, vem outra. Por causa da mídia, muito volumosa, e a evolução social. Não, esse lado eu concordo. Mas há uma contextualização que é ultra perigosa para a igreja, que é a igreja absorver os padrões mundanos de conduta, de vida, de filosofia de vida. E isso está também acontecendo para a derrota da própria igreja. 5. Descaso pela evangelização pessoal. É uma das causas do fracasso. Já houve tempo que cada crente na Assembleia de Deus que se convertia era um evangelista pessoal. Eu lembro-me disso. Eu dou graças a Deus porque fui e continuo sendo um evangelista pessoal. Eu não sei quantas pessoas ganhei para Jesus, só Deus sabe. Mas eu me lembro que logo que Jesus me salvou, eu tinha poucos dias de novo convertido. E a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus foi meu primo, que atualmente é pastor também. Logo em seguida, eu disse, ele era da mesma idade, é da mesma idade que eu. É uma coisa muito interessante, uma facilidade que você tem é de evangelizar pessoas da sua idade e da sua ocupação. Mas em seguida, eu com a ajuda dele, fomos evangelizar a sua família, quer dizer, meus parentes. E não foi muito fácil, porque o meu tio, por afinidade, marido de minha tia, era um homem carrancista, um católico daquele tipo de ultra devoto, enfim, mas aquele catolicismo, é claro, sincrético, que mistura cristianismo com certos princípios bíblicos e paganismo também, a idolatria. Mas Deus estava naquele negócio e dentro de 15 dias, toda a família se entregou para Jesus, 9 pessoas. E aí qual foi o próximo passo? Quando o pastor nos visitou, no mês seguinte, acertamos para a casa do meu tio ser uma congregação. E o trabalho começou a crescer e continuamos. Eu coloquei aqui que uma das causas de fracasso pode ser descaso na evangelização pessoal, ou seja, cada um ganhando um. Número 6, orientação para o novo convertido, buscar somente coisas espirituais, pode ser outra causa do fracasso. E em muitos lugares, por falta de profundidade, por falta de orientação, orienta-se o novo convertido somente a orar, a buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons, só como se o ser humano a vida cristã fosse somente este lado. Ela não tivesse o lado também do próximo, do cuidado com o próximo, de assistência ao próximo.
E nós vamos, devido ao tempo, são agora já ultrapassando o tempo, citamos alguns outros exemplos e já iremos entrar no assunto possivelmente da tarde, que são alternativas. Os pontos que eu não pude cobrir devido ao tempo, aconselho o auditório a dar uma olhada no material, que certamente está em sua pasta, e ver mais algumas razões que eu apresento de fracasso na evangelização, pois o tema desta manhã é evangelização. Diagnóstico, e no diagnóstico eu coloquei falhas, mas coloquei também lado positivo e alternativa. Alternativa nós vamos abordar no horário da tarde.